Aqui é Pedro Mazan, você está no canal Espiritualidade Multidimensional e hoje eu queria abordar um assunto muito importante que muitas pessoas procuram entender, que é sobre os guias espirituais. Quem são os guias espirituais? Por que eles existem? Qual é a função deles, muitas vezes na nossa vida? Quem são os nossos guias espirituais? Geralmente, o nosso guia espiritual é uma alma de luz com uma consciência superior que anda junto com a nossa família ou a nossa ancestralidade. Então, geralmente, não sempre, mas geralmente esses guias eles estão com a gente para nos ajudar na nossa caminhada. Como o nome já diz, eles ajudam guiando a gente pelo caminho e muitas vezes intuindo a gente a fazer as melhores escolhas, a conseguir superar os medos, os traumas, a tristeza e todas as coisas que atrapalham no nosso caminho. Muitas vezes esses guias, eles vêm para mostrar aquela luz que muitas vezes a gente esquece que tem, intuindo muitas vezes pensamentos de luz positivos, de força na hora que a gente se encontra fraco. E esses guias, eles têm a função de nos elevar moralmente e espiritualmente para que a gente consiga concluir aquelas experiências e etapas que muitas vezes o nosso espírito decide viver certas questões aqui quando está se manifestando fisicamente na Terra. E muitas vezes esses guias conhecem o plano que foi traçado pela nossa alma para ter experiências aqui. E esses guias também muitas vezes nos protegem de ataques astrais negativos e nos ajudam a manter um mínimo de lucidez e luz, se assim a gente permitir, pelo livre-arbítrio. Um guia de luz, ele nunca vai interferir no livre-arbítrio, ele nunca vai impor ou obrigar a gente a fazer certas coisas. Ele sempre vai intuir ideias de luz e a gente vai fazer a escolha se a gente quer ouvir essa intuição ou se a gente quer trilhar as coisas da forma que a gente decide. Então o guia, ele tá ali como um farol de luz que ajuda a gente a enxergar um caminho de uma forma mais clara e mais lúcida. E eles são tão importantes na nossa vida porque eles fazem parte da nossa família espiritual e da nossa egrégora. E o espírito que geralmente é apto a ser um guia, é um espírito que já passou por várias experiências encarnatórias e conseguiu atingir um coeficiente de consciência suficiente para conseguir ter uma compreensão macro da experiência terrena. E geralmente eles sabem e dominam a magia, dominam os portais e dominam a conexão multidimensional entre nós e as consciências do astral superior. Como se conectar com os nossos guias? Geralmente silenciando a mente para poder escutar essa voz interior, porque os guias, em grande maioria das vezes, eles se comunicam com a gente através de símbolos ou através de situações, através de intuições, e muitas vezes um guia de luz, ele se comunica com a gente de uma forma bastante sutil, o que torna uma certa dificuldade, muitas vezes, de escutar, porque a gente vive num mundo de muito barulho, muito caótico, e a gente foi acostumado a nunca silenciar a mente, a sempre estar pensando no amanhã, no ontem, mas a gente dificilmente se conecta no agora. E os nossos guias, eles estão conectados com a gente no momento presente. Então, quando a gente consegue se conectar no momento presente e a gente consegue se conectar com si mesmo, com a nossa luz interna, com a centelha divina que é em nós, nesse momento os guias conseguem falar, mostrar e guiar e nos dar intuições para que a gente sempre escolha os caminhos através do amor e através da lucidez. Então, isso é um guia de luz. O guia de luz é como se fosse um farol que ilumina a nossa consciência nessa experiência terrestre, para que a gente possa sempre tomar as melhores decisões possíveis para nós e para os outros, porque a questão da luz é que a luz quer o bem coletivo para todos, porque todos nós somos a fonte criadora, e essa luz, ela muitas vezes acontece em forma de informação, em forma de escolhas e em forma de bons sentimentos. É isso que eu queria falar sobre guias espirituais. Peço a vocês que curtam o canal, sigam o canal e deixem nos comentários assuntos que vocês acham interessante a gente abordar aqui no canal. Quero agradecer a todos que comentam e que estão curtindo e seguindo o canal. E hoje em dia é tão importante
a gente ter essa conexão com o nosso eu superior e ter essa conexão interna com a espiritualidade do amor incondicional, com a espiritualidade da sabedoria, porque tudo isso habita dentro de nós e a gente precisa lembrar, que a gente tem uma fonte divina dentro de nós, que está aqui vivenciando tudo que a gente vivencia junto com a gente. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos aqui. Muito obrigado e até a próxima.